E aí, meu povo, tudo bem? Tudo jóia? Tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, aqui de Goiânia, Goiás. Nesse canal nós compartilhamos o nosso amor pela história. E eu tô gravando esse vídeo no dia 14 de janeiro, 14 não, 15 de janeiro de 2020. E hoje nós lembramos, né, há exatos 35 anos, acontecia a eleição de Tancredo Neves para presidente da República. Essa eleição aconteceu pela via indireta, ou seja, o colégio eleitoral, né, os parlamentares que estavam no Congresso naquele ano, né, elegeram o sucessor do general João Figueiredo, né, que foi o último presidente da ditadura. Então hoje é uma data muito importante em que a gente recorda, né, o retorno dos civis para a presidência da República. Né, a gente marca também, né, o começo do fim da ditadura. Né, porque a ditadura iniciada em 1964, ela tinha como principal característica, né, a militarização da política. Né, os civis participaram da ditadura? Participaram. Só que quem ocupava a cadeira presidencial era o militar. E aí, e só fazendo uma recapitulação, né, ao longo dos 21 anos de ditadura, nós tivemos 5 presidentes militares. E esses presidentes, eles foram eleitos pelo Congresso, né, eleitos de uma forma indireta, eleitos pelo Colégio Eleitoral. Nós tivemos o Marechal Castelo Branco, né, que governou o Brasil de 1964 até 1967. Nós tivemos o Marechal Arthur da Costa e Silva, que governou o Brasil de 1967 até 1969. Né? O seu governo foi curto porque em 1969 ele sofreu um AVC, né? Um acidente vascular cerebral, foi afastado da presidência, depois veio a falecer. E ele foi sucedido pelo general Emílio Garrastazu Médici, que governou o Brasil de 1969 até 1974. Em seguida, nós tivemos o general Ernesto Geisel, que governou o Brasil de 1974 até 1979. E, por fim, o último presidente, que foi João Batista Figueiredo, que governou de 1979 até 1985. Então, todos esses militares que governaram o Brasil de 1964 até 1985, eles não foram eleitos pelo voto popular. Eles não fizeram campanha, não pegaram criancinha no colo, deram beijo, não saíram com um santinho na mão distribuindo para o povo, não. Durante os 21 anos de ditadura, as eleições presidenciais elas eram feitas de uma forma indireta. Era o Congresso, através do colégio eleitoral, que escolhia o que escolhia, né, o presidente a governar o Brasil. E em janeiro de 1985, nós tivemos o último colégio eleitoral. Nós tivemos uma eleição indireta em que 2 candidatos estavam disputando a presidência da República. Nós tínhamos o Paulo Maluf, que era o candidato representando o governo, representando os militares, e nós tivemos o Tancredo de Almeida Neves, que estava representando a oposição. O Tancredo Neves, a vitória dele foi esmagadora, ele conseguiu uma vitória acachapante sobre o Paulo Maluf. E o Tancredo Neves, né, ele era governador de Minas Gerais, né, em 1982 ele foi eleito, e desde essa época, né, desde quando ele assumiu, né, o governo de Minas Gerais, que ele já vinha articulando, né, a oposição, né, vinha articulando a oposição para, em 1985, quando tivesse a sucessão do João Figueiredo, a oposição chegasse forte, com um candidato forte, para poder sucedê-lo. E em 1984 nós tivemos um movimento maravilhoso. Né? Foi o primeiro movimento popular, né, desde a publicação do Ato Institucional número 5, que foi o movimento das diretas já. E as diretas já foi um movimento que defendia a aprovação no Congresso da emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira era um deputado federal do Mato Grosso do Sul e ele fez nessa proposta de emenda constitucional,
né? Lembrando que a Constituição na época era a Constituição de 1967, feita pelos militares. E nessa Constituição, a eleição presidencial ela era uma eleição indireta. O que o Dante Oliveira sugeriu? Ele sugeriu uma alteração à Constituição. Ele sugeriu que a Constituição modificasse na parte da eleição presidencial. Ao invés de ser indireta, passaria a ser direta. E essa mudança ela deveria ser feita com urgência, né, com pressa. Por isso que o nome desse movimento era Movimento das Diretas Já. Ou seja, em 1984 aprovaria-se, né, a emenda Dante Oliveira e no ano seguinte teríamos eleições presidenciais diretas. Porém, a emenda Dante Oliveira ela não conseguiu o quórum necessário para ser aprovada. Como a gente sabe, né, as emendas constitucionais ela exigem um número alto, né, de votantes, né, de participantes. E a emenda foi derrotada. Então, se a emenda Dante Oliveira, se a proposta de modificar a Constituição, né, que colocasse a eleição direta para presidente já em 1985 fracassou, o jeito é eleger-se um novo presidente dentro das regras do jogo. E que regras do jogo eram essas? Eram as regras jogadas durante a ditadura. Eleição presidencial é feita mediante o quê? Colégio eleitoral. Eis que chegamos então, após a gente fazer esse pequeno, né, retrospecto, a gente chega no dia 15 de janeiro, né, com mais uma sucessão presidencial feita de uma forma indireta. Ao contrário das outras sucessões presidenciais, que não tinham a participação popular, até porque o voto era indireto, né, mas o povo não acompanhava, seja por conta das informações que não chegavam aos jornais, às revistas, às televisões, por causa da censura. Esse colégio eleitoral, ocorrido há 35 anos, foi acompanhada com muita expectativa pela população. E em várias cidades, em praticamente todas as capitais do Brasil, né, a população estava atenta. O colégio eleitoral aconteceu de manhã, né, aconteceu às 9 horas da manhã. Então, várias cidades colocaram, né, os organizadores, né, dos movimentos, né, em defesa das eleições, né, colocaram telões nas praças públicas para que o povo pudesse acompanhar a votação para presidente. Né? Tancredo Neves ganhou de uma forma acachapante, de uma forma esmagadora, né? E ele se tornou o primeiro civil eleito após a ditadura, né? Após o golpe de 64. Só lembrando que o Fernando Collor de Mello ele foi o primeiro civil eleito diretamente. Tancredo Neves foi o primeiro civil eleito, sim. Só que Tancredo Neves, ao contrário de Fernando Collor de Mello, ele foi eleito indiretamente por um colégio eleitoral, certo? Então, hoje é uma data muito importante para o Brasil. É muito importante para a gente recordar, né, as lutas, né, que foram travadas, né, ao longo do século passado em defesa da democracia. Se hoje nós temos, né, uma Constituição, que foi a Constituição de 1988, que nos garante, né, os direitos, os deveres, né, que garante a eleição direta, que garante a participação efetiva do povo, é porque lá atrás tiveram pessoas como Tancredo Neves que conseguiram articular as oposições, articular politicamente, buscar apoios para que a ditadura pudesse se finalizar, certo? Então hoje é uma data para a gente recordar, né, e valorizar muito a nossa democracia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.